Oi, vamos para uma live sobre guia multifuncional, perguntas e respostas. Então tá, manda o aviãozinho, compartilha essa live com o teu colega, compartilha com um amigo. Tenho certeza que vai ser bastante informação, tá? Vai ser bem legal, é uma coisa que sempre me perguntam. Para quem não sabe, eu abri uma caixinha de perguntas semana passada, eu acho. E essa foi um dos temas mais pedidos, né? Sobre guia multifuncional. O primeiro foi o placa mil relaxante, que foi na semana passada, que eu vou repetir essa live mais para frente, porque teve muita pergunta, muita coisa interessante, muito conteúdo valioso. Então eu vou repetir mais para frente, tá? E o segundo foi o guia multifuncional, que é uma coisa que sempre me perguntam, que realmente facilita o nosso dia a dia, dá muito mais previsibilidade no nosso trabalho, tá? Então, manda o aviãozinho, compartilha essa live. Quem tá aí no YouTube, aperta o curtir ali, se vocês estiverem gostando da live, aperta o curtir, porque ela vai ser distribuída para mais gente e vai ajudar mais pessoas, tá bom? Pessoal, boa tarde, Lana. A Lana tá em todas as lives, ela tá realmente com sede de conhecimento, né, Lana? Tá fazendo um trabalho cada dia mais lindo, agora com as ceras que ela recebeu do Thomas Gomes, né, Lana? Pessoal, só vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem fazer pergunta, coloca aqui nessa caixinha, tá vendo aqui no Instagram? Tem um ponto de interrogação. Oi, Nani, tudo bom? Oi, Luísa! Coloquem aqui na caixinha, no ponto de interrogação, tá? Porque às vezes, se vocês colocarem no comentário, vai subindo e eu não vejo. E não esquece de compartilhar essa live, manda o aviãozinho ali, tá? Então vamos lá, vou começar a responder as perguntas. Se vocês quiserem, já podem deixar dúvidas de vocês aqui no ponto de interrogação. Deixa eu abrir aqui aquelas que já tinham sido perguntadas, tá? Deixa eu só abrir um print aqui que eu fiz. Espera aí. Vamos lá. Ó, o Danilo. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? O Danilo, ele perguntou como fazer o guia se o paciente é dentado, só irá extrair na cirurgia os implantes, né? Então, isso é muito comum. Deixa eu voltar a tela aqui. Então, assim, quando o paciente, às vezes, ele tem todos os dentes ou parcial, e esse dente vai ser extraído no momento da cirurgia, na mesma cirurgia que ele vai fazer a confecção dos implantes, tá? Então, muitas vezes a gente não tem como provar a estética do dente, provar essa montagem antes de fazer o guia multifuncional. Então, como que é feito? Tem o rebordo, né, com os dentes em posição. O dentista vai te passar a dimensão vertical, seja ele com todos os dentes ou parcial. Se for parcial, você ainda consegue mandar para a prova, né? Às vezes é extremo livre posterior. Manda para a prova, ele vai conferir a dimensão vertical se está correta, o posicionamento do dente, linha média. Se estiver tudo ok, você vai extrair os dentes do modelo, no gesso mesmo, fazer uma cirurgia no gesso. Tira todos os dentes que vão ser extraídos no momento da cirurgia, completa a tua montagem e aí sim faz o guia multifuncional. Aí sim faz a duplicação daquilo, tá? Ó, a Lana perguntou, Bia, eu tô com uma inferior que a moldagem não tá boa, porque a dentista disse ter aquelas peles caindo sobre. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Sobre o bordo. Aí, como faço nesse caso? Bom, é bem importante quando o dentista fizer a moldagem, principalmente do inferior, que ele copie todas as referências anatômicas, tá? Inferior é importante copiar a papila trigono-retromolar, copiar o assoalho da língua, porque é isso que vai dar estabilidade para o guia, tá? Então, assim, tem uma dica que dá para você falar com o teu dentista, é para ele fazer assim, ele pegar uma moldagem de desdentado total, se ele for fazer só com alginato, o alginato é muito mole, ele não vai ter força para empurrar a língua e empurrar e copiar esse assoalho
correto, tá? Então, ele pode usar um silicone pesado, silicone de moldagem mesmo, só nessa região posterior, na região de papila trígono retromolar. Ele coloca e com a ajuda da mão, com o auxílio da mão, ele vai empurrando para copiar bem essa região de papila trígono retromolar, do assoalho da língua. Feito isso, só na região posterior, ele faz umas retenções com um bisturi no silicone e depois ele leva o alginato. Porque aí, quando ele for com o alginato, ele já afastou todo esse tecido, né? Essa pele que você falou, flácida, que está por cima do bordo. Porque só realmente com o alginato ele não vai conseguir uma boa definição e o guia não vai ficar estável. Tá? Então é bem importante. Se ele não conseguir assim, você pode mandar uma moldeira individual. Aí você faz a moldeira individual ali no máximo que tá no teu modelo, e aí pede para ele moldar novamente para você conseguir uma maior estabilidade, tá? Porque é bem importante que tenha essa parte bem nítida ali, o assoalho da língua, a papila trígono retromolar, que tenha para ter um apoio para o guia, tá? É bem importante. Vamos lá. Isso aí, ó, Dr. Vitor Coró tá aqui. Falou técnica made in lapel, é isso aí. Ele é craque nisso. Ele é professor da especialização de prótese e ele manja muito dessa moldagem, né, doutor? Se você quiser complementar aí com alguma coisa, pode falar. Ó, o Danilo aqui tá voltando na pergunta que eu fiz anteriormente do Danilo. Ele falou que tinha todos os dentes, né? Era uma fixa. Então é a mesma coisa, Danilo. Você vai fazer articulação, né, com todos os dentes, vai estabelecer aquela dimensão vertical, tirar. Se você quiser manter aquela referência, você tira um por um, dente por dente, vai montando os dentes de estoque para você não perder referência de posicionamento, borda incisal, linha média. Então você vai tirando dente por dente do gesso e fazendo a tua montagem. Aí você faz a muralha e faz o guia multifuncional. Então, isso não tem como o dentista provar. Ele não vai provar essa montagem antes da cirurgia, mas aí você manda o guia e faz a prova depois, tá? Nunca fiz esse tipo de trabalho. Você tem algum vídeo em algum canal fazendo esse passo a passo na prática? Semana passada eu fiz uma live mostrando na prática o guia multifuncional, só que eu estava no canal do Gineton. Então, essa live não ficou salva. Mas eu vou fazer. Eu estou preparando uma maratona de lives de novo, tá? Vai ser todos os dias, às 8 da manhã. Vão ser 15 aulas. Então, eu separei elas bem passo a passo mesmo, tá? Tá bem bacana, só sobre protocolo, planejamento. Aí lá vai ter também aula prática de guia multifuncional, tá? Vai ser do dia 13 a 31 de julho, agora. Todos os dias, 8 da manhã. E daí lá eu vou fazer de novo uma prática sobre guia multifuncional. A Jussara está perguntando, só com o guia você já consegue confeccionar a barra e já entregar pronta e acrilizada? Ótima pergunta. Tá? Então, assim, depende, tá? É bem importante que você tenha uma boa comunicação com o dentista, tá? Então, essa conversa é essencial, é fundamental. Se vocês estiverem bem alinhados, né? Se tiver feito o planejamento reverso correto, tiver tudo certo, não tem problema nenhum, manda pronto. Mando, né? Trabalho com bastante clientes de outras cidades, então, muitas vezes eu mando pronto, sem a necessidade de prova, porque já foi feito todo o planejamento. Então, como funciona, né? É feita a montagem dos dentes antes da instalação dos implantes. Nessa montagem eu duplico, como se fosse, vai ficar como se fosse uma prótese total. Eu copio essa prótese total e acrilizo um guia, como esse aqui. Isso aqui nada mais é do que a duplicação da prótese total. Pode até ser a prótese total do próprio paciente, se nela tiver contidas informações precisas, como dimensão vertical, tá? Aí, nessas marcações aqui que eu fiz de caneta, eu vou fazer as aberturas para o guia. Faço as aberturas.
e ele vai ficar dessa maneira aqui. Eu abro toda a região lingual, porque como eu trabalho bastante com carga imediata, e esse guia vai servir na cirurgia também, eu não gosto de abrir só no meio, porque quando ele puxa o tecido para deixar o osso exposto para fazer os implantes, esse tecido fica amarrado atrás da língua. Então, se eu tiver uma barra lingual aqui, pode dificultar e o dentista pode não conseguir encaixar esse guia, posicionar esse guia no momento da cirurgia. Porque ele vai servir tanto para guiar o quanto de osso ele vai ter que tirar, né, para fazer a osteotomia, porque enxergando aqui o colo do dente, o posicionamento do dente, ele vê quanto de osso ele vai precisar tirar. Ele vai ver a angulação dos implantes e até mesmo do componente do mini pilar que ele vai instalar, se vai precisar angular ou não, se vai ter que jogar mais para vestibular ou mais para lingual, e também para moldar. E aí é nesse momento que eu consigo mandar pronto, porque nesse guia está contida todas as informações, dimensão vertical, posicionamento do dente, linha média, tá tudo aqui. Então, é bem importante que ele esteja apoiado na região posterior, tá? A moldagem é legal que ela esteja bem fiel, para que esse guia apoie na região de papila trígono-retromolar. O guia tem que ser transparente, tá? Esse aqui tá zoado, mas ele tá transparente, para que o dentista enxergue na região posterior se ele tá bem assentado. Então, quando faz uma isquemia, quando fica o tecido prensado, comprimido, é sinal de que ele está bem adaptado. Então, é importante ele enxergar isso na hora de fazer a moldagem, tá? Aí, como que ele vai fazer? Ele faz os implantes, instala, une, é bem importante unir bem, tá? Então, olha só, eu até abri aqui, tá vendo os transfers? Ele posicionou os transfers, tá? No momento da cirurgia, fez a união bem reforçado com uma resina de boa qualidade, uma resina Pater, uma resina GC, uma resina Trim Plus, uma resina de boa qualidade, uniu, vai adaptar o guia, então nesse momento ele põe o guia de novo, né? Ele tem que estar apoiado na região posterior, tem que estar bem apoiado, faz o paciente ocluir, o paciente tem que ocluir, tá? De boca fechada. Quando o paciente estiver com a boca fechada, nesses furinhos aqui, ó, que eu fiz aqui na vestibular, é que ele vai unir o transfer no guia, tá? Por esse furinho aqui, com o paciente de boca fechada. Se ele fizer isso aberto, se ele capturar esse guia com a mandíbula do paciente aberta, com a boca aberta, é a mesma coisa de reembasar com a boca aberta também. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, vai sair de posição. Então, é bem importante. Fechou, uniu, fez os 3 pontos de GC depois que uniu, né? Esse registro é importante para a gente poder levar o articulador, tá? Eu vou receber isso daqui no laboratório. Vou vazar o modelo, como esse, tá? Fiz a gengiva artificial, vazei o modelo. Com o próprio guia em posição, esse guia não é dessa boca aqui, tá? Mas faz de conta que é. Com o próprio guia em posição, dessa maneira, antes de tirar, eu já articulo. Eu já levo para o articulador. Antes de tirar o guia do modelo, eu já levo para o articulador. Ali, eu vou ter todas as informações já articuladas, preservado. Então, se eu tiver uma boa comunicação com o dentista, eu posso mandar isso aqui direto pronto. Não tem a necessidade de provar, tá? Porque eu confio nele, eu sei que ele fez uma boa união, eu sei que ele fez um bom registro, tá? Então, isso aqui ajuda muito, facilita muito no processo, principalmente para quem trabalha com carga imediata. Se não utilizar o guia, quando o dentista não utiliza o guia, porque por isso que ele chama guia multifuncional, tá, gente? Porque ele serve tanto para moldar quanto para posicionar os implantes, tá? Me fala aqui, só para eu saber ali, o pessoal que está aqui na live, quem que já faz assim? Quem que já usa o guia multifuncional para fazer os protocolos? Me fala eu. Quem já faz assim? Quem recebe esse tipo de trabalho no laboratório? Fala eu. Só para eu saber ali como que tá a conversa aqui com vocês. Interage aí comigo, senão eu fico aqui falando sozinha.
Ó, o Brandão tá aqui no YouTube. O Brandão é aluno do protocolo de alta performance. Ah, que legal, gente. Que ótimo. Que ótimo, que bom, tem bastante gente. Olha, o Rômulo, Cris, Diego, Dani, Eli, Hélio, Camila, Vinícius, Fer, Andréia. Ah, gente, que bom. Nossa, ótimo. E realmente isso dá uma previsibilidade no trabalho, né? Te dá. A Shirley também está por aqui. Eu não. Então, quem não faz, né? Quem não faz o guia recebe uma moldagem como essa aqui, um molde, tá? Como essa aqui. Então, o que, que o dentista faz, né? Ele vai fazer a mesma união dos transfers, isso é obrigatório, tá? Todas as próteses fixas, ela tem que ser unidas, os transfers têm que ser bem unidos. Então, eu sempre abro os moldes que eu recebo para ver se está confiável ou não. Já chegou o caso aqui para eu ver o molde e os transfers estavam todos soltos ou com uma linha finíssima de resina. Eu não vou confiar em entregar um trabalho assim pronto, né? Ou até mesmo fazer uma barra em cima do molde que não é fiel, tá? Então, nesse caso, eu faço um index, né? Que eu pego o próprio transfer que o dentista mandou, posiciono no modelo, uno como ele faz em boca, uno no modelo, bem reforçado com a resina patter, secciono, corto todos eles, numero de aqui, por exemplo, de 1 a 4, né? Sempre da direita para a esquerda, e ele vai colocar em boca, mando para a prova, daí, porque nesse caso eu não mando pronto, mando para a prova e peço para ele unir novamente. Aí isso assim tá fiel, assim, é muito difícil dar errado. Não dá errado, gente. Se fizer desse jeito, não dá errado, fica bem certinho, tá? Bem confiável. Porque a resina já contraiu tudo que ela tinha que contrair. Por mais que a gente use uma resina de zero contração, ela é sempre 0, alguma coisa, né? Então, ela ainda fica por 48 horas contraindo. Então, a gente fazendo esse índex e seccionando para ele unir de novo, a contração é praticamente nada. Então, é bem confiável, tá? O que a Eli tá falando aqui? Já recebi muitos assim também. Balançando. Uhum. Isso aí, Eli. Daí a gente sempre tem que estar seguro do que estamos fazendo, tá? Então, eu não posso assim, assumir um erro que não é nosso. A gente não deve assumir um erro que não é nosso. Então, é bem importante que a gente esteja tenha segurança nos passos que a gente está executando para que a gente não tenha um problema na frente, tá? Então, por isso que eu gosto muito do guia multifuncional. Ele me dá muita tranquilidade para trabalhar, porque eu consigo visualizar com facilidade se está bem unido ou não. Eu sei que eu fiz esse planejamento, foi provado, então se está encaixando certinho, o posicionamento não saiu do lugar ali, o guia, eu faço todos eles, ajusto em articulador, para manter a mesma dimensão vertical da montagem, tá? Então, eu já mando com a dimensão exata. Então, assim, não tem erro, tá? Então, dá tranquilo, inferior para mandar pronto. Superior, eu ainda prefiro provar por uma questão estética. Vamos lá. Pessoal, quem tiver pergunta, que tiver aqui no Instagram, coloca a pergunta aqui na caixinha aqui para mim, tá? Porque às vezes fica aqui nos comentários e eu não consigo ver. E não esquece de compartilhar essa live, manda um aviãozinho e compartilha com os colegas. Qual o primeiro passo para fazer e como fazer? Coloquei na tela, não consegui tirar. Então, Ana, o primeiro passo para fazer é o planejamento reverso, é todo o planejamento que acontece antes da cirurgia, né? Então, tem uma frase que eu sempre falo, uma frase do Benjamin Franklin, que se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, isso te dá previsibilidade e segurança, tá? Então, para começar, o que você precisa é que o dentista molde o paciente antes da cirurgia, independente da condição que tiver. Se for desdentado total, você vai fazer um plano de cera. Manda para ele registrar a dimensão vertical e a oclusão. Você faz uma montagem, confere, manda para ele provar, ver se está tudo ok. Estando tudo ok, você vai fazer uma muralha, tá? Você vai pegar, colocar
a tua montagem no modelo, tá? Não sei se você viu a live prática que eu fiz semana passada com o Giniton. Será que você viu? Essa live não ficou salva, mas eu vou fazer uma nova live prática na semana que vem, tá? Não sei se é bem na semana que vem, mas do dia 13 a 31/7 vai ter uma maratona de lives que vai ser às 8 da manhã, então vocês vão ter que me aguentar logo cedo, hein? Aí, Lana, você faz uma muralha de Zeta Labor bem reforçada, tá? Para que ela não dê distorção. É bem importante que ela esteja bem reforçada. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar. Essa aqui é de um superior, tá? Mas é mais ou menos isso. Ó, esse silicone é o silicone certo da CNG. Ele é um silicone super rígido, é bem confiável, tá? Ele não é mole, ó. Ele é bem firminho, tá vendo? Ele não fica molenga. Tá bem, ó, copiou bem, tá? Aí eu faço, é bem importante isso também, tá? Fazer essas canaletas de escape para a resina escoar, tá? Porque quando eu coloco no modelo e prenso com a resina, se eu não fizer isso, ela vai aumentar a dimensão ou vai distorcer o zeta. Ela vai ter que sair para algum lugar, né? Então, por isso que é importante fazer essas canaletinhas pequenas, assim, para ajudar a resina a escoar. Coloco na panela termopneumática por uns 10 minutos. Depois eu abro e dou o acabamento. Faço acabamento, polimento, faço polimento mecânico mesmo, mas pode ser o polimento químico para quem domina, tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais uma pergunta. Deixa eu ver, pessoal do YouTube, se vocês quiserem deixar pergunta, podem colocar aqui, tá? Ó, o Everton falou que só recebe moldagem. Quando a gente recebe a moldagem, o molde, assim, tá? De arrastro, eu vou ter que fazer uma placa de prova. Então, eu vou ter que mandar um rodete de cera para provar. Então, é uma sessão a mais que o dentista vai precisar com o paciente operado. Isso nem sempre é viável, né? Porque a carga imediata já é uma corrida contra o tempo. A gente já tem poucos dias para executar. Então, se eu tiver que fazer mais uma sessão para aprovar o rodete, já perco tempo, entendeu? Então, é o tempo que eu poderia ganhar ali no laboratório para conseguir executar o trabalho. Então, com o guia, você pula essa etapa. Você não precisa mandar o guia multifuncional. Você não precisa mandar o plano de cera, tá? Você já tem a informação da oclusão aqui. Então, isso facilita muito, principalmente depois que o paciente fez a cirurgia, né? Antes da cirurgia, ele pode atender tranquilo, atende uma semana, daí atende só na outra semana, tranquilo. Agora, quando o paciente está operado e é carga imediata, aí é um pouquinho mais complicado. Então, por isso o guia facilita muito, tá? Deixa eu abrir uma pergunta do YouTube aqui. A Silmara está perguntando: e quando faz as extrações de vários dentes na hora da cirurgia? Tiramos os dentes do modelo e fazemos o guia? Sim, tá? Você tá com o modelo, com os dentes, né, posicionados ali, com os dentes do paciente. Você extrai os dentes, faz uma cirurgia no modelo de gesso. E aí você finaliza a tua montagem com os dentes de estoque, insera ali como se fosse uma prótese total. O enceramento é igualzinho de uma prótese total, só que em vez de acrilizar essa prótese total, você vai duplicar e fazer o guia multifuncional, tá? Então é bem simples, tá? No inferior, eu coloco esse fio de orto por vestibular para ele não quebrar, porque já aconteceu de quebrar no meio da cirurgia, né? Então é bem chato, né? O dentista tá lá, toda aquela tensão, às vezes com anestesista, auxiliar, enfim, e acaba quebrando no meio, né? Porque às vezes ele precisa abrir um pouco mais do que a gente manda aberto, né? Às vezes o implante fica um pouco mais vestibularizado e acaba quebrando. Então, para evitar que o guia quebre, eu coloco um reforço com fio de orto por vestibular. Então, assim, é bem rápido, bem simples de fazer isso. É só abrir uma canaleta depois do guia pronto. Depois dessa etapa aqui, ó. Eu abro uma canaleta aqui, tá? Coloco o fio, coloco um pouco de resina e levo para a panelinha de novo, só para fixar.
Tá? Entendeu, Lana? Vocês fazem assim com o fio também, gente? Me fala. Ah, o Nildo falou: Bia, você tem um coração gigante. Muito obrigada. Pessoal, quanto mais perguntas vocês fazem, mais pessoas eu consigo ajudar. Porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de outro, e isso é muito legal. E isso todo mundo cresce junto, né? A gente eleva a nossa classe. Ó, estão falando que não sabiam do fio, tá? A dica. Essa dica do fio eu aprendi com o Fred Gomes, quando eu fiz especialização de prótese total. Ele que deu essa dica do fio. E realmente, depois que eu aprendi isso, eu coloco em todos os casos, e depois do fio nunca mais quebrou, nunca mais tive nenhum caso assim de fratura. Ó, com o fio, uma dica inédita. Mostra o guia de novo, vou mostrar, ó, tá? Esse aqui é o guia pronto, como ele vai pro consultório, tá? Prontinho para ele fazer a cirurgia. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do YouTube também. Então, aqui tem um fiozinho de orto só para evitar que ele quebre. Eu faço essa abertura toda por lingual, quando é inferior, tá? Porque como eu trabalho com bastante carga imediata, atrapalha às vezes se eu deixar aquela barra lingual. Mas no superior, não. No superior, eu não abro o palato todo. Eu deixo o palato para dar estabilidade, porque é pelo palato que o dentista vai conseguir enxergar se tá a isquemia, se tá bem adaptado, tá? Ah, ó, acabei de responder essa pergunta, hein, Isabel? Eu não tinha visto, mas já serviu. A Isabel perguntou: Bia, no guia superior você tira o palato ou não? Não, eu não tiro o palato, eu deixo o palato para dar estabilidade, porque é ele que vai manter o guia em posição, né? Porque só anterior, se eu deixar só anterior aberto, ele não vai conseguir estabilizar esse guia. Na hora que o paciente fechar para ocluir, ele vai acabar indo para frente. Eu vou perder referência de posicionamento, de linha média. Então, o palato é bem importante para dar estabilidade, para o dentista também enxergar se ele está bem adaptado. Então, eu só faço uma abertura de molar a molar. No inferior, eu faço de pré a pré, tá vendo? Eu deixo o molar inteiro. É até legal no inferior vocês deixarem até o segundo molar. Mesmo que o protocolo não tenha segundo molar, eu deixo no guia, porque dá mais estabilidade ainda, tá? Nesse caso aqui não tem, porque não cabia. E aí, no superior, eu abro um pouco mais, de molar a molar. Ó, ansiosa para essa live prática, a Suene tá falando, ó, então, anota aí, do dia 13 a 31/7, hein? Todos os dias, às 8 da manhã. Vai ser uma aula mesmo, eu tô montando um aulão ali para vocês, que é tudo bem passo a passo mesmo, sabe? Primeiro eu vou falar sobre o planejamento, depois sobre o guia, depois sobre placa de prova, montagem, seroplastia, acrilização, acabamento, finalização. Então, tá bem legal, gente, tá bem bacana, tá? Fiquem ligados aí a partir de semana que vem. Vamos lá. Pessoal, quem estiver entrando agora... Ah, outra dica. Antes de fazer a duplicação, eu coloco um reforço já com cera na região vestibular. Eu pego uma placa de cera 9 ou cera 7, uma lâmina de cera, e coloco na região vestibular, no terço médio do dente, assim. Deixo a incisal exposta, o terço incisal exposto, para o dentista conseguir se situar ali na linha média e fazer o registro de mordida, tá? Para não interferir. Mas faço já esse reforço para engrossar um pouco mais por vestibular. Ó, a Eli falou assim, ó, Bia, eu faço o guia inferior que uma cliente me ensinou com uma barrinha por lingual, com a altura dos dentes, para facilitar na transferência dos implantes. É bem interessante. Eu já vi assim, ele com essa barrinha, já fiz também, só que se eu fizer num caso de carga imediata, tem na aula, né? Quem já assistiu minha aula viu que tem uns casos que eu mostro da cirurgia, né? Então, quando o dentista faz a sutura e tira todo o tecido,
ele amarra aqui, nessa região, né? Todo o tecido mole está amarrado, né? Está costurado aqui. Então, se eu tiver uma barra bem nessa região, vai atrapalhar, ele não vai descer até o final, ele não vai conseguir encaixar no momento da cirurgia. Se for só para moldar, ok, tipo, não atrapalha em nada, não interfere em nada. Só para moldar, até melhor, porque dá mais estabilidade, dá mais segurança para não quebrar. Mas para cirurgia, eu gosto de mandar ele todo aberto, assim, porque já aconteceu de não encaixar, sabe? Tipo, ficar dando interferência. Você faz com resina alto? Eu faço com resina alto, tá? Eu faço com resina alto polimerizável na panela termopneumática mesmo. Horário de Brasília, tá? As lives são sempre horário de Brasília. É bom você falar que quem é do Mato Grosso poder acompanhar também. Ó, como você coloca o fio de orto? Então, como que eu faço? Tá nesse momento aqui, fiz a duplicação, tá? Eu vou fazer uma canaleta com broca nesse momento aqui, na hora do acabamento. Eu faço uma canaleta com broca bem nessa região, ou um pouco para cima, ou um pouco para baixo do guia, tá? Bem nessa região. Pego um fio de orto, dobro o fio, coloco aqui, tá? Coloco em posição na vestibular, coloco um pouco de resina e levo para a panelinha novamente, só para fixar, para ele ficar interno ali, ó, e ter esse reforço. Ó, ele falou, vamos adaptando com as experiências. É isso aí, Eli, exatamente. A gente vai aprendendo com as nossas experiências. Então, assim, errar, todo mundo erra. Não que isso seja um erro, que aconteceu comigo ali, mas a gente tem que aprender, tem que estar. Se isso não deu certo para mim, eu vou tentar outra forma. Ah, eu achei uma dica melhor, vou tentar. Eu aprendi alguma coisa com um colega, vou tentar e vou colocar. E às vezes eu consigo, igual essa do fio, fazia muitos anos que eu fazia guia multifuncional dessa maneira. Aprendi com o Fred colocar o fio, pronto. Agora não faço mais sem o fio, porque eu sei que funciona, porque já tive a experiência de quebrar, né? Então a gente vai adaptando no nosso dia a dia ali. Qual o número de fio que você usa? É indiferente. Ah, usa um fio mais grosso, tá? Indiferente, 0,8, 1. O que você conseguir dobrar ali, às vezes 1 é difícil. Mas pode ser 0,8, já resolve. Ó, bastante gente perguntando da espessura do fio. Eu acho que é 0,8. Cadê a Luísa? A Luísa tá aí na live ainda? Luísa, qual que é o número do fio? Ó, o Ert tá falando 8 da manhã, isso aí. Ginita falou agora que tem que acordar às 5 da manhã. É verdade, gente. Ele quase me deixa louca aqui. Ele quer madrugar. Ó, todas as perguntas que tem ali eu já respondi. Teve bastante gente que perguntou da espessura do fio, aí tem gente perguntando sobre opaco, sobre reembasamento. A Luísa falou, ó, o 1 também. Às vezes usamos o 1 também. A Luísa que faz os guias lá no laboratório de Curitiba. 0,8 ou 1. Depende, tá, gente? O que vocês preferirem. E aqui no YouTube, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. O Thiago falou, boa tarde, suas dicas são de grande ajuda para nós, protéticos. Que bom, gente. A dica, na verdade, é vocês que vão fazendo as perguntas e vai contribuindo com o próximo, né? Então, igual eu sempre falo, às vezes eu tô dúvida de outro, e por aí vai. Eu aprendo muito também, quanto mais vocês perguntam, mais eu aprendo. Eu também acompanho várias lives dos colegas, também tem muita coisa bacana por aí. Então, eu sempre falo, né? A gente está na melhor fase da nossa profissão. Que bom, né? Que tem a internet, que bom que está tendo essas lives agora. Então, eu sempre acompanho. A Thaís Nogueira está fazendo umas lives maravilhosas também, de muito aprendizado. Então, tem muito conteúdo bacana por aí, gente. Então, eu sei que vocês estão por dentro, que eu sempre vejo vocês aí acompanhando. Vamos lá, o Danilo, quando regulariza o osso, não perde muita estabilidade o guia? Então, Danilo, na verdade, quando o dentista, se for inferior, né, ele vai regularizar o rebordo só na região anterior. Ele não vai tirar osso em tudo,
tá? Na região posterior, a não ser que tenha dente, né? Se o paciente tiver os molares e ele tiver que extrair, provavelmente seja um pouco mais difícil de adaptar, né? Mas se o dentista fez o molde e copiou a papila trigonoretromolar, a papila trigonoretromolar ele não vai mexer. Então, ela vai estabilizar bem ali na região posterior. No assoalho da língua, ela estabiliza também. Então, ele consegue moldar tranquilamente, tá? Mesmo tendo todas as extrações de osso, de dente, osso. Mas geralmente, esses pacientes que vão para o protocolo, eles já perderam os posteriores, já são extremo livre, então é mais fácil ainda, mais tranquilo, quando o dentista ele faz a abertura só na região mais anterior, aqui de pré a pré, mais ou menos, tá? Olha, o Pedro está falando, Bia, eu faço os guias numa caixinha de orto. Onde você faz as suas? Pois as minhas dão diferença. Olha, Danilo, Pedro, quando eu aprendi a fazer esse guia lá atrás, existia uma caixinha que era um pouco maior do que a de orto, uma caixinha própria para isso, era uma caixinha de ferro. E a gente pegava a prótese total ou a montagem e colocava alginato, né? Copiava com alginato embaixo, isolava com vaselina e vertia alginato em cima e fechava a caixinha. Abria, aí eu vertia a resina dentro desse molde, fechava e colocava na panelinha. Só que o que acontecia? Dava muita distorção. Então, às vezes, eu perdia muito tempo tentando adaptar esse guia em cima do modelo. Além de perder tempo, às vezes eu tinha que reembasar, e ele não ficava 100% fiel, acabava perdendo dimensão vertical, tendo muita alteração. Então, às vezes, nesse ajuste, acabava saindo todas as cúspides dos dentes, sabe? Então, já faz um bom tempo que eu faço assim, com uma muralha de silicone. Procure usar um silicone de boa qualidade. Esse aqui é o certo da CNG, ele é bem rígido, bem firminho. Olha a grossura do silicone, tá? Eu faço de uma espessura que ele segure bem. E faço no próprio modelo. Então, eu alivio ali o modelo nas regiões mais retentivas. Isolo, faço essa muralha por cima e coloco ele na panelinha. Então, a base eu não vou me preocupar. Ela copiou exatamente o que está o rebordo do paciente. Eu não tenho que embasar. Ela já está certinha. Aí, o que eu tenho que me preocupar é com a dimensão vertical. Aí, eu faço também essas canaletas de escape, essas válvulas de escape aqui para a resina escoar e não ter alteração, porque se eu não fizer nada, ela vai querer sair para algum lugar e vai distorcer. Levo no articulador, faço ajuste oclusal para deixar ele exatamente como estava antes. E aí, eu tenho um guia fiel, tá? Então, eu já faço assim há bastante tempo e dá super certo. Tem gente que faz prensado também, você pode fazer prensado, não tem problema nenhum. Eu acho prático dessa maneira, domino assim, mas dá para fazer prensado também, tá? Como se fosse incluir uma prótese total, só que você faz a inclusão sem o rosa, sem os dentes, né? Vamos lá. Olha, o Vanderlei chegou. Ô, Vanderlei, achei que você não ia aparecer hoje. Tava triste aqui. O Vanderlei sempre me ajuda nas lives. Na de placa meio relaxante, então, né, Vanderlei? Eu vou combinar uma live com o Vanderlei, que ele domina as plaquinhas. Qual silicone você usa para gengiva? Ó, Danilo. Pessoal, vamos tentar focar aqui no assunto do guia multifuncional, para não fugir muito do tema, tá? E daí, semana que vem, se vocês quiserem mandar sugestão também de tema de live, podem me mandar, tá? Que eu vou ver se eu vou continuar fazendo essa de quarta-feira, de perguntas e respostas, às 5 horas, mas também vou estar com uma maratona, que vai começar na segunda-feira, que são 15 aulas mesmo, tá? São 15 aulas gratuitas, às 8 horas da manhã. Então, é sequencial. Elas são todas sequenciais, assim. Não vai ficar salva, então vocês têm que acordar cedo e já ir assistir. Chegar no laboratório e já ir assistir. Ó, o Danilo falou assim, ó, então, peguei um caso todo dentado, com fixa, extraí tudo e ainda rebateu o osso, mas não fiz guia.
Nesse fiquei curioso. Olha, Danilo, se você não fizer guia, a única diferença é que o dentista, quando ele vai fazer a cirurgia sem nenhuma referência, né? Ele vai fazer ali só pela referência óssea e não pela referência protética, o que muitas vezes não é legal, porque se ele for só colocar os implantes só pela referência óssea, ele vai colocar ali no melhor posicionamento para a estabilidade dos implantes, só que os implantes podem estar vestibularizados, ou muito palatinizados, ou muito altos, né? E não ter espaço para fazer a prótese. E aí, quando você vai fazer o protocolo, ele acaba ficando um protocolo frágil, né? Acaba quebrando, ou você não consegue fazer uma boa área basal para o paciente higienizar. Então, por isso que é legal, é importante fazer o guia multifuncional, tá? Mesmo em pacientes dentados. Se ele não fizer com o guia e fizer a cirurgia, ele vai ter que te mandar um molde assim, tá? Um molde de arrastro, com moldeira de arrastro. E aí você vai ter que fazer um plano de cera. Obrigatoriamente você vai ter que fazer um plano para ele registrar, ou ele faz o registro em cima dos transfers, dá também, tá? É um pouco mais os dentistas que têm mais habilidade ali conseguirem fazer isso, mas eu recebo alguns casos assim já. Mas eu sempre prefiro guia, me dá mais segurança. Vamos lá. Fabiano falou assim: tem um problema. Em articulador, os meus guias ficam ok, mas quando volta a moldagem do dentista, o registro não bate. O que pode ser? Deixa eu falar aqui para você como eu faço e você fala se é feito dessa maneira, tá? Então você fez o guia, ajustou no articulador, tá com a dimensão certinha, mandou para o dentista fazer a cirurgia, tá? Fabiano, vai me fazendo se ok até aí. Ele fez a cirurgia, fez a união dos transfers, ele vai unir com resina pater, tá? Uniu todos os componentes. Aí é bem importante ele registrar de boca fechada. O paciente tem que estar em oclusão, ele tem que colocar o guia. O paciente fechou a boca, aí sim ele vai unir os transfers no guia. Se ele não fizer isso, se ele só unir com a boca aberta, vai dar diferença. Pode ser isso, tá? Pode ser isso, porque daí você perde toda a referência. Você não tem mais aquela segurança do guia que está com a dimensão correta, já perdeu a referência. Então é importante que ele faça isso com a boca fechada. Uniu os transfers no guia com a boca fechada por esses furinhos aqui que você vai mandar furado na vestibular, ele vai colocar um pouco de resina na região anterior, um ponto de resina na região posterior, um em cada lado, e fazer o paciente ocluir de novo. Passa vaselina no superior, né, para não grudar, abre e fecha várias vezes, confere, o dentista vai conferir isso no momento da cirurgia, e você vai receber isso daqui. Deixa eu ver aqui se o Fabiano me respondeu aqui de novo. Cadê o Fabiano? Tá, é isso? Daí, o Fabiano, você conversa com o dentista, pergunta se ele fez esse registro em oclusão, porque aí outra coisa, você vazou o modelo, né? Vazou, você já articula. Antes de tirar o guia do modelo, você já articula. Faz a articulação, aí sim eu posso tirar, aí eu tenho aquela referência ali. Não é para dar errado. Se der alguma alteração, alguma coisa aconteceu no processo, tá? Que tem que investigar se foi feito exatamente assim. Vamos lá. O Pedro, nossa, muito obrigada. Realmente perdemos muito tempo ajustando e às vezes fazendo reembasamento. Sou de Curitiba, muito obrigada pela dica. Ah, legal, Pedro. Faça assim, depois me conte. Ó, Vanderlei, tem que ter planejamento para não correr risco. É isso aí, Vanderlei. Ó, a Eli tá falando assim, ó, às vezes na hora do dentista unir, perde a posição correta do guia. Pode acontecer, exatamente, tá? Então é bem importante que ele faça em oclusão. Só que também, gente, às vezes a gente tem que entender que o paciente está sedado, está cansado, né? Às vezes é muitas horas de cirurgia, então ele não vai jogar a mandíbula no posicionamento correto, tá? Então pode ser que o guia desvie, né? Que o paciente feche em uma outra posição e não dá para o dentista perceber isso na hora, porque o paciente está sedado, está cansado. Então, nesse caso, ele vai saber e vai pedir uma prova,
tá? Aí é importante provar. Se ele tiver qualquer dúvida quanto ao registro, é bom vocês conversarem e alinhar se vai prova ou pronto, tá? Para não ter maiores problemas. Ó, é isso aí, Vanderlei. Ó, às vezes o paciente está anestesiado, ele às vezes não tem controle, aí faz o registro e perde a referência. Isso aí. Tem necessidade de colocar cabo de moldeira nos guias? Não. Não deve colocar, tá? Não deve colocar por quê? Porque ele não vai fazer a moldagem como se fosse uma moldeira, né? Ele não vai colocar na boca do paciente e simplesmente capturar, transferir os implantes. Não. O paciente tem que colocar isso em boca e ocluir, fechar. E se tiver um cabo ali na frente, ele não vai conseguir, tá? Então é importante que o paciente feche a boca, né? Consiga fechar a boca com o guia em posição, com o guia lá dentro, abrir e fechar tranquilamente, sem esse cabo. Não é para ter cabo no guia multifuncional, tá? Senão pode dar alteração. Ah, o Rui tá falando quando que a gente vai fazer outro sorteio, hein? Olha, vamos marcar, Rui. Vamos marcar outro sorteio. Vocês querem sorteio de lixa? Fala aí se vocês querem, me falam para eu saber. Quem quer sorteio de lixa e aquele brilho, uau Rouge? As meninas estão usando aí? Shirley, Luísa, vocês estão gostando? O Vanderlei falou, já acompanhei uma cirurgia e percebi isso. Exatamente, Vanderlei, é isso aí. Quem tem a oportunidade de acompanhar a cirurgia, a gente entende melhor, né? Qual que é a dificuldade do dentista também, tá? Claro, queremos sorteio. Ah, então, Rui, vai ter que mandar um outro kit aí para a gente fazer um sorteio. Lixa top, gente, é top mesmo. Essas lixas são top. Deixa eu ficar de olho no horário aqui. Ai. A Ferzinha ganhou um motor já. Já ganhou. Quem que ganhou a lixa? Tá aí? Quem que é? A Lana ganhou a Lana esses dias ganhou um sorteio também, a Lanaís. O que você ganhou, Lanaís? Você ganhou um sorteio esses dias aí que eu vi. Peraí. Olha só que questão importante aqui que a Eugênia falou no YouTube sobre guia, tá? Ó, muito importante, Eugênia, esse ponto, tá? Bem importante isso. Ela falou, às vezes o parafuso de transferência atrapalha na oclusão. Aí que tá um detalhe super importante que eu esqueci de falar. Para fazer o guia multifuncional, para fazer a moldagem com o guia, o molde, o dentista tem que usar o parafuso curto. Ele tem que pegar o parafusinho curto de prótese e não aquele o parafuso que vem com o transfer, aquele parafuso longo, tá? Ele não vai usar esses parafusos longos aqui, ele vai usar o parafusinho curto da prótese, porque senão o paciente não vai conseguir ocluir e vai dar diferença. Então, isso é bem importante, Eugênia. Que bom que você me perguntou isso, porque faz toda a diferença. Para o guia multifuncional tem que ser com parafusinho curto. Quem trabalha com anel dente e usa os componentes de assentamento passivo, quando você pede o completo, o cilindro de latão, o calcinável e o titânio, o cilindro de latão, ele já vem, o kit já vem com um jogo de parafuso a mais. Ele já vem com um parafuso extra, justamente para o dentista usar no momento da cirurgia, tá? Então, é bem importante isso. O brilho, gente, o brilho desse Uau Rouge é fantástico. É muito, muito maravilhoso. Muito. É o Uau Rouge, que chama, do Rui das Lixas. E o Rui das Lixas vende a cera do Thomas Gomes também, viu? As cerinhas de fixação. Vamos lá, Nildo Fernandes. Eu posso incluir a montagem e fazer com termo? Pode sim, tá? Faça do jeito que você domina, tá, Nildo? Deixa eu ver aqui o que o Vanderlei falou. Verdade, Bia. Já tive caso de ficar de castigo de domingo, pois não entreguei trabalho no sábado e deu errado. O Vanderlei pediu o silicone certo também, o Axe Gloss. Você vai gostar.
É muito bom. Só que cuida, viu? Que o silicone certo endurece mais rápido. Uma presa bem mais rápida, tá? Pessoal, tá quase acabando. Vamos fazer um print da live. Aí vocês compartilhem, me marquem se vocês gostaram. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um curtir aqui. Deixem um curtir aí no YouTube, um coraçãozinho. Tá bom? Vocês gostaram do tema, guia multifuncional? O que vocês acharam? E falem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, faz um joinha. E lembrando, a partir de segunda-feira vai começar a maratona de lives, tá? Vão ser uma sequência de aulas, são 15 aulas gratuitas, todos os dias às 8 da manhã, tá? Essas aulas não vão ficar gravadas, então vocês já se programem para assistir, porque elas vão ser sequenciais, então vai ser bem legal, bem interessante mesmo. Vai ser só sobre protocolo, então eu vou falar sobre planejamento, vou falar sobre guia, live prática, vai ter bastante live prática também, placa de prova, seroplastia caracterizada, acrilização, polimerização, tipos de polimerização, acabamento, finalização, polimento, que é uma coisa que vocês sempre pedem, tá? Então vai ser bem bacana. São 15 aulas a partir de segunda-feira, do dia 13 a 31/7, tá? Pessoal, vai acabar. Faça o print, faz o print aí, faz 1, 2, 3 e já. Fizeram o print? Gostaram da live? Hein, pessoal? A data de início da maratona de lives vai ser no dia 13, do dia 13 a 31, tá? De julho, agora, às 8 da manhã. Vai ser bem bacana. Estou preparando umas aulas mesmo, tá? Vai ter aula com slide, aula prática, bem bacana. E vou manter também essa de perguntas e respostas aqui também. Manda o link. Não tem o link ainda, tá? Então, beleza, pessoal. Obrigada. Tiraram o print? Não esquecem de postar lá e me marcar, hein? Compartilhem. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de todos, tá? Beijão. Fiquem com Deus.